Vamos abrir as nossas Bíblias. João, capítulo 16. O texto que nós vamos ler, eu queria que você atentasse só um pouco comigo. Ele é um texto que traz esperança. Esperança. O que nós vamos ler aqui, a intenção de Jesus foi plantar no coração dos discípulos que a morte dele, a ressurreição, não encerrava a conta. Não encerrava o plano. Agora imaginem, Jesus tinha 33 anos e anunciou que tinha que morrer. O anúncio sobre a morte dele vai sendo pouco a pouco revelado no Evangelho. Mas parece que a ficha só começa a cair no momento final. No momento final mesmo. Os capítulos, se você observar, os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, 14, 15, 16 e 17, são capítulos que nós poderíamos dizer de ensinamentos finais. Uma palavra de despedida, mas ao mesmo tempo uma palavra de força, uma palavra de resumo de tudo que ele havia ensinado de uma certa maneira. E aqui ele vem e finalmente ele chega e diz no capítulo 16, versículo 5, a caminho para o Getsemane. Isso aqui, gente, aconteceu enquanto Jesus estava andando, enquanto ele estava se movimentando, certamente, em direção ao conhecido jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane, todos nós sabemos que foi o lugar em que ele aguardou a prisão. Resignadamente, o mestre vai ao jardim aguardar a sua prisão. A essa altura, Judas já tinha traído, Judas já tinha ido embora, Judas já estava a caminho da traição, e ele caminhava com os seus discípulos, os 11, não os 12, porque um tinha ido cumprir o que eles tinham proposto no coração, de trair ao Senhor, e os 11 vão caminhando com Jesus, e nesse caminho, eles vão passando certamente por plantações de uva, já que o jardim era mais afastado, plantações de uva, e ele começa no capítulo 15, a falar da videira e seus ramos, né? Certamente passando ali, falando, usando aquela paisagem para falar as verdades eternas que ele tinha para falar. Isso aqui é interessante. E no 16, ele vem e fala algo. Ele diz, ele expressa aqui no início do capítulo 16, mas no versículo 5, olha o que é que ele diz. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Vamos parar aqui um pouquinho. Tristeza decorrente de uma má notícia. Má notícia produz tristeza no coração da gente. Notícia de perda, notícia de separação, notícia de adultério, notícia de morte, notícia de desemprego. E aqui a notícia de que o seu mestre estava partindo, e Jesus reconhece, porque falei sobre isso, o coração de vocês se encheu de tristeza. E aí, gente, Jesus ali, ele entendendo o coração dos discípulos, como ele entende o nosso coração ainda hoje, ele tem a percepção exata do que passamos. Quando ele fala de coração cheio de tristeza, embora ele pudesse ter, cada um deles expressado essa tristeza com a face, mas a tristeza é muitas vezes silenciosa, a tristeza muitas vezes ela não é plástica, a tristeza muitas vezes não dá sinais, só quem sabe é quem vive, só quem sabe é quem passa, só quem sabe é quem experimenta.
E aqui nesse contexto, ele vai adiante no versículo 7 e diz assim: mas eu lhes afirmo uma coisa. Eu sei que vocês estão tristes, vamos ler o que é que ele diz aqui no verso 7. Mas eu lhes afirmo uma coisa, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Vamos repetir isso? É para o bem de vocês que eu vou. Mais uma vez, é para o bem de vocês que eu vou. Mais uma vez, é para o bem de vocês que eu vou. Como pode ser para o bem? Alguém pode pensar. Como a dor, a morte, a entrega do Filho de Deus ali na cabeça deles poderia ser para o bem? Olha, gente, eu não tenho dúvida alguma que a percepção completa que os apóstolos tiveram sobre a necessidade da morte e ressurreição de Jesus só veio depois que ele ressuscitou. Porque até então era algo muito nebuloso. Mas como? Ele é o rei, ele diz que é o rei. Como é que ele é o rei? Ele vai ser entregue. Como é que ele é o rei de Israel e vai morrer? Como é que ele é o rei se ele é o Messias, o Redentor, o esperado? E nada, quando é que o Senhor vai trazer a redenção, enfim, para Israel? Eram informações meio que, sabe, que não batiam na cabecinha dos bichinhos. Os bichinhos estavam meio confusos. Mas como? O Senhor é o rei, é o Redentor de Israel. E agora o Senhor está dizendo que vai embora. O Senhor vai para o Pai, vai voltar para o Pai. Que conversa é essa? Como é que isso funciona? Gente, de fato, nós não estamos acostumados a lidar com aquilo que foge ao nosso controle. Nós não estamos acostumados a lidar com aquilo que mexe com as nossas estruturas. Nós não estamos acostumados a lidar com caminhos que são, por natureza, difíceis, hostis, tenebrosos e espinhosos, quando o nosso projeto de consumação do que nós consideramos ser uma vida plena só passa por lagos, altas montanhas e lindas paisagens. Jesus, ele passa ali pelas uvas, pelas videiras, e ele chega e diz: olha, agora que eu vos anuncio que vou, vejo que o coração de vocês está cheio de tristeza. Mas isso está acontecendo para o bem de vocês. E aí eu quero perguntar, eu sei que esse não é o objetivo central da mensagem, mas eu quero trazer algumas aplicações. Será que nós apenas cremos, mas não aceitamos? Ou apenas projetamos como possível, mas não queremos para nós a hipótese de que há males e dores que vêm para o bem? É para o bem de vocês que eu vou. E eu fico pensando, será que não há circunstâncias e perdas e dores e desenlaces e circunstâncias que acontecem conosco, que fazem parte de um projeto do grande artesão da vida, do grande oleiro do universo, do grande desenhista das paisagens mais especiais da vida? Será que nós apenas vemos isso como poesia, mas nós não queremos aceitar ou passar por isso resignadamente, compreensivamente e mais ainda, confiadamente? Jesus olha para os apóstolos e diz: o coração de vocês está triste, eu percebo, mas é para o bem de vocês que eu vou. Talvez Deus queira falar para vocês hoje algumas coisas, tipo: meu filho, minha filha, o mal que lhe acontece hoje, eu transformarei em algo para o seu próprio bem. Há um detalhe: não podemos usar isso com uma confiança que não esteja baseada em um desejo de obediência. Vou lhe explicar. Não podemos chegar e amplificar a palavra de Jesus como se ele não estivesse nem um pouco preocupado com as questões éticas da nossa vida. Eu dissesse: eu acho que eu vou matar minha sogra, porque esse mal vai se transformar em bem. Ou, eu acho que esse mal que está acontecendo para mim agora,
né? Eu vou deixar que ele aconteça, eu vou ter que fazer essa coisa errada agora, porque eu sei que Deus vai pegar esse mal em bem. Escuta, eu estou falando dos males, das dores e das lutas que passamos debaixo da vontade de Deus. Ele é tão bom que mesmo nas nossas asneiras e nos nossos erros, Ele usa aquilo para uma circunstância e para um propósito. Mas aqui Jesus está querendo dizer o seguinte: a minha ida não é algo mal, mas a minha ida, o mal que sobrevirá sobre a minha vida na cruz, é para o seu bem, é para o bem de vocês. A coisa mais difícil que para alguns vem a acontecer é ouvir no momento de extrema provação, tribulação e luta, e alguém venha, como isso é bom, né? Mas é difícil, alguém venha enviado pelo Senhor e diga: lembra do que Jesus falou? Eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que isso está acontecendo. Talvez essa briga no casamento, esse adultério no casamento, ele seja para reconstruir algo que está destruído há muito tempo. Talvez a perda desse emprego seja uma maneira que Deus está usando para que você entenda mais o que significa depender dEle, que talvez fosse algo que você verbalizava com a boca, mas agora está frente a frente com a necessidade de reafirmar com o coração e com a vida. Eu vou, mas é para o bem de vocês. E aí, Jesus nos diz que bem é esse. Olha o que é que ele diz: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando ali para o embrião da igreja cristã, para os primeiros apóstolos, aqueles que iriam levar à frente essa obra. E Jesus, pouco tempo antes, ele fala sobre as grandes obras que eles fariam, e até maiores que ele. Está lembrado que Jesus disse que os discípulos fariam obras maiores do que ele fez? Aí eu ficava pensando, mas maior como? Em que sentido como? Como maior? Como maior? Alguém será capaz de ter mais poder que Jesus? Mas Jesus estava falando de algo muito mais especial do que o poder dele. Ele estava falando da amplitude, da utilidade e da abrangência do que ele fez sozinho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, para o que haveria de acontecer quando milhares e milhões de pessoas fossem habilitadas pelo seu próprio Espírito a dar continuidade ao que ele fez. Gente, há missionários hoje que visitaram muito mais lugares do que Jesus visitou. Há pessoas hoje que têm experimentado a oportunidade de ministrar com sequência e com, digamos assim, estabilidade para muito mais milhares de pessoas do que o próprio Jesus fez. Não se trata do efeito, do poder, se trata da abrangência. Jesus estava preparando a igreja para dizer o seguinte: olha, eu sei que é bom vocês estarem comigo, mas eu preciso ir e mandar o Espírito, porque esse Espírito vai convencer o mundo sobre o pecado do mundo, sobre a justiça vindoura, a justiça de Deus em mim e sobre o juízo vindouro do Pai. E isso será a força, o poder de vocês para que vocês continuem, para que vocês vão à frente, para que vocês sejam consolados. A Bíblia aqui chama de conselheiro, em outros momentos do consolador, aquele que nos acompanha, aquele que está perto de nós. Jesus estava dizendo assim: eu vou, mas eu fico na presença do Espírito Santo.
Eu vou, mas é melhor para vocês que eu vá, e que vocês tenham esse sofrimento, e que vocês passem por essa circunstância, porque vocês serão fortalecidos, guiados, injetados, habilitados e acompanhados pelo poder do Espírito Santo que viverá em vocês. Amém, irmãos? Jesus estava querendo dar aos seus apóstolos paz, convicção no meio do caos, certeza no meio da incerteza. Ele estava querendo dar uma âncora segura para os seus apóstolos, no seguinte sentido: eu, o Pai e o Espírito somos uma só pessoa, mas eu aqui, na forma humana, vivendo as limitações humanas aqui com vocês, de tempo, de espaço. Eu vou, eu cumpro o propósito, eu morrerei por todos e mandarei para vocês o Espírito Santo. Nós falamos domingo passado que aquele servo de Abraão que foi buscar a noiva de Isaac funcionava como o Espírito Santo, não é isso, gente? O enviado. E ele levou presentes, ele levou dons, presentes para a noiva. A Bíblia nos diz que este Espírito Santo veio para nos dar dádivas, para nos dar presentes, para nos dar a oportunidade de vivenciar partes do próprio poder de Deus. Gente, o dom do Espírito, sabe o que é? O dom do Espírito é como se fosse um compartimento, como se fosse uma gaveta do grande arsenal de todo o poder divino que é distribuído para nós, para cada um de nós. Esse poder que em nós nos convence dos nossos erros, esse poder que em nós nos convence sobre a justiça de Deus em Cristo. Estava então na hora dele ir, porque a justiça de Deus já tinha se cumprido, ele já tinha morrido na cruz, ele já tinha pago o nosso preço. E também esse Espírito que nos convence de um juízo vindouro, que nos ajuda a ter força para prosseguir, mas ao mesmo tempo nos ensina que sem Cristo o mundo estará perdido, que sem essa mensagem o mundo estará perdido, que sem essa mensagem de redenção o mundo estará perdido. E Jesus queria dizer para os apóstolos: eu lhes enviarei o Espírito Santo, a força missionária que vocês precisam, o poder que vocês precisam, o poder para enfrentar os problemas, o poder para pisar nas serpentes, o poder para curar enfermos, o poder para ultrapassar, tudo aquilo que se colocar como barreira, e o poder especialmente para arrombar as portas do inferno, porque elas não resistirão ao poder da igreja. Amém? O poder para arrombar as portas do inferno. Deus está nos dando esse poder. E Jesus disse: tudo isso que está acontecendo é para o vosso bem. Em primeiro lugar é para o nosso bem, porque Ele tinha que morrer e ser glorificado para completar o plano de salvação. Segundo, era para o nosso bem, para o bem dos apóstolos, porque o Espírito Santo viria, e esse Espírito Santo seria Jesus em nós. Tem uma música muito bonita de Kleber Lucas, que diz assim: o mistério revelado é Cristo em nós, esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. Quem é Cristo em nós? O Espírito. Ele morreu, ressuscitou, mas está presente pelo Espírito de Deus. E agora, de uma maneira mais pessoal do que nunca. De uma maneira que não dependerá do lugar onde estamos. Houve pessoas que não puderam chegar a Jesus enquanto Ele estava na terra. Houve pessoas que não puderam tocar nas suas vestes enquanto Ele estava na terra. Houve pessoas que não tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente com Ele enquanto Ele estava na terra. É por isso que Ele diz: eu preciso ir para que algo muito mais intenso aconteça na vida de vocês. Agora nós não precisamos ir a lugar nenhum, nem a Meca, nem a Jerusalém, nem a nenhum lugar dessa terra,
nem a uma ilha, nem a um outro planeta distante, porque no recôndito da nossa alma e na solidão do nosso quarto, o Rei, Senhor do Universo, está atento à minha voz. Está atento à minha vida, mais do que à minha voz. Amém, gente? Isso é ou não é maravilhoso? Zíssimo. É zíssimo isso. Maravilhosíssimo. Hoje, nós temos algo do qual não nos apercebemos, do qual esquecemos, desconsideramos, minimizamos ou não priorizamos. Mas uma coisa é real. Jesus disse que quando Ele viesse, Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E Ele diz aqui no verso 12: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem o quê? Suportar agora. Jesus fala do aspecto do tempo. Havia coisas que Ele não poderia dizer aos apóstolos, porque eles não suportariam naquele momento. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém, gente? Aqui Ele está falando que esse Espírito é aquele que no tempo, no momento certo, certamente isso aqui está falando da Escritura que iria ser revelada. Talvez quando Jesus disse vocês não possam suportar, talvez tenha relação aqui com o livro de Apocalipse, que viria a ser revelado depois a João. Ou o próprio sentido de ser igreja, que eles teriam que passar por muitas tribulações e provações, ou até mesmo verdades sobre, eles mesmos, e verdades sobre a vida, verdades sobre o futuro que eles não tinham condição de ouvir. O que eu entendo dessa situação é que se tem alguém que tem legitimidade, poder e autoridade para falar sobre o nosso futuro, é o próprio Espírito Santo. Isso por si só seria uma razão de ninguém aqui, ou ninguém que me assiste, procurar horóscopo. Ou procurar fazer simpatias juninas. O que começa a se tornar comum a partir de algumas semanas. Ou de alguma voz, ou de algum espírito desencarnado, ou de algum prognosticador. Ele disse, o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, o próprio Deus, este conduzirá você a toda a verdade. Ele nos conduzirá a toda a verdade. Nós não precisamos temer o futuro. O que Jesus estava querendo dizer, olha, há coisas que vocês não suportarão ouvir, mas o Espírito receberá de tudo que é meu e de tudo que ouvirá de mim e conduzirá vocês à verdade, os encaminhará até o último dia, será suficientemente capaz de conduzi-los, de coordená-los, de incentivá-los, de empoderá-los, de habilitá-los, de confortá-los, de enxugar as vossas lágrimas. Este é o Espírito Santo, o bem maior que Deus nos deu, capaz de nos levantar em dias de tristeza, capaz de nos incentivar em dias de desespero, capaz de nos unir em tempos de guerra, capaz de falar ao profundo da nossa alma, quando os barulhos e as vozes do mundo, ensurdecem o nosso ser. O Espírito da verdade,
o Espírito que está em nós, o Espírito que nos conduz, o Espírito que é dádiva de Deus, mas ao mesmo tempo o Espírito que é o próprio Deus em nós, o mistério revelado, Cristo em nós pelo seu Espírito, nos conduzindo e nos ensinando e nos dando graça, especialmente, o que é que a verdade faz conosco? Ela nos liberta, mas a verdade é também um insumo que Deus usa para construir a inteireza do nosso caráter, a inteireza da nossa vida, para nos aperfeiçoar. Jesus disse lá na frente, Pai, no 17 ele diz, quando ele ora a Deus, no capítulo seguinte ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, santifica-os, separa-os, promove neles a minha imagem, Pai, faz deles o que eu sou, dá para eles a minha herança, aproxima eles de ti assim como eu sou um contigo. O Espírito que nos conduz à verdade, mas uma verdade que liberta, uma verdade também que pode ser dolorosa, mas produz fruto dentro de nós, dentro do nosso coração. Aí eu quero saber uma coisa: você quer ouvir a verdade? Ou você prefere ouvir a verdade? Você quer ouvir a verdade de Deus, a verdade artesã, a verdade construtora, a verdade lapidadora, a verdade ferro que afia o ferro. Hoje nós falávamos sobre um provérbio que fala: como o ferro afia o ferro, assim o amigo, né? Ele afia o seu amigo, ele ajuda o seu amigo. E a gente chegou a uma conclusão que, de fato, para que uma amizade ela seja frutífera em Cristo, ela tem que produzir o quê? Afiação. Mas o ferro é afiado para quê? É para ser instrumento de alguma coisa, concordam comigo? Antigamente, quando fala ferro a fio, você já viu esses filmes antigos que o povo forjava aquelas facas e espadas no pau, ferro no ferro, fogo quente, ferro no ferro, fogo quente, água, ferro no ferro, fogo quente, água, pá, 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 para dar o quê? Para dar forma, para dar instrumentalidade àquela coisa. E mais, vamos falar hoje, eu falei na sala também que hoje o sistema é com esmeril elétrico, né? O som do esmeril, não é esmeril que chama, não? Como é que chama aquele negócio? É esmeril? Me ajudem os... Esmeril. Vocês gostam do som do esmeril quando o ferreiro está cortando ferro na construção do lado da sua casa? É fogo para todo lado, é faísca, é barulho, é ensurdecedor, é incômodo. Alguns sentem até vontade de vomitar. Eu sinto, depois de muito tempo eu fico com ânsia de vômito. Vai em alguma frequência dos meus ouvidos. A Bíblia fala que o afiar o outro ali tem um sentido de aplicar a verdade na vida um do outro, para aperfeiçoar um ao outro. E esse Espírito da verdade, Jesus diz aqui, diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. No 14, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A verdade, o Espírito da verdade, o Espírito que nos conduz na verdade. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tente enganar o Espírito. A gente engana os amigos, a gente engana a esposa, dependendo do grau de cara de pausice. Não existe esse nome, isso é um neologismo de quarta noite. Um cara de, sei lá, isso mesmo. Mas nós não enganamos o Espírito, porque o Espírito não sabe da verdade. O Espírito é a verdade. É impossível tentar apagar a luz com trevas. Eu vou pegar um pouco de escuridão aqui para apagar essa luz.
Você já fez isso? Vou pegar ali, menino, vai ali no quintal, pega uma caixa de escuridão para ver se a gente diminui aqui. Vai. A nossa vida em trevas nunca poderá apagar a verdade, porque Deus é a verdade. Ele não sabe a verdade e pode se esquecer dela em um dia que estiver talvez com sono e dormindo, feito um bom velhinho com o qual a gente acha que se relaciona. Ele é a verdade. Amém, igreja? Ele é a verdade. Agora, você pode estar na maior das trevas. Quanto maior, melhor. Acenda um palito de fósforo, que você terá um sol de estimação para aquela circunstância. Porque a verdade, ela não pode ser contida pelas trevas em nós. O Espírito Santo que está em nós não está por acaso. Não está para nos dar a capacidade de dar cangapé gospel. Embora a alegria do Espírito possa nos fazer qualquer coisa, mas o Espírito aqui, antes de ser o Espírito do poder, é o Espírito da verdade. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, bem carinhosamente, se esconda não. Não tente se esconder. O Espírito da verdade lhe conhece. Agora, na hora que a gente diz, Senhor, que o Teu Espírito me convença do meu pecado, da justiça do sacrifício de Jesus e do juízo. Oh Senhor, vem e acende esse fósforo nas trevas profundas da minha vida. Escuta, meu amado e minha irmã e meu irmão, não tentemos enganar ao Senhor. Jesus disse que era bom que Ele fosse, porque algo de bom aconteceria para nós. Mas tem um detalhe. Isso não é porque Jesus seja menos e que o Espírito Santo seja mais. É porque o Espírito Santo estaria preparando a noiva para encontrar-se com o noivo. Para nos arrumar, para nos ajeitar, para nos santificar, para nos purificar, para nos embelezar, para colocar brilho nos nossos olhos, para tirar a tristeza do pecado e colocar a alegria da obediência dentro do nosso coração. Amém? Jesus não estava olha, eu estou me livrando de vocês, graças ao Pai. Ainda bem que o Espírito Santo vem, que eu já cumpri a minha parcela. Mas não foi isso. Olha o que é que ele escreve logo depois, para o nosso fim hoje e para a nossa alegria. Mais um pouco e já não me verão, mas um pouco mais e vocês me verão de novo. Amém, gente? A vinda do Espírito Santo é a preparação, é a antecipação da glória. Quem vive pelo Espírito antecipa em gotas a glória do porvir. Quem é guiado pelo Espírito de Deus antecipa o gozo e a alegria do porvir. Quem ouve a voz de Deus e entende de maneira mais profunda as coisas espirituais, esse vai se preparando e esse vai, meio que já olhando por antecipação e vivendo por antecipação aquilo que vai acontecer. Eu não sei aqui quem já planejou alguma grande viagem. Você já fez... Aqui, quem já sentiu aquela alegria de primeiro dizer, vamos para tal lugar, né? Aí você primeiro conta os trocados para ver se vai dar para chegar lá onde você quer ir, né? E aí você troca, e aí você vai juntando dinheiro, e aí você pega o catálogo da viagem, ou se não, você pega as fotos na internet, aí você já vê lá, e você vê lá aquela praia, você fala, olha eu ali, lá estou eu. Estou pulando ali. Não, você não está ali ainda. Mas eu estou, meu coração já está lá. Vocês já sentiram isso? Há gente que diga que planejar a viagem é melhor do que a viagem. Sabe por quê? Porque às vezes a mídia nos dá uma imagem, uma impressão de algo tão especial e tão belo, né?
E quando a gente chega, a vida é como ela é. Na foto, a vida é como a gente gostaria que ela fosse naquele momento. Vocês são assim ou essa é loucura minha? Eu prefiro planejar do que viajar. Eu acho muito melhor quando eu olho para onde eu vou do que quando eu chego onde eu vou. Conversa de doido, né? É assim, homem, vá dormir uma hora dessa? Falando besteira aí, 9h35. Não, mas quem compartilha da mesma loucura que eu? Levanta a mão aqui. Pelo menos um ou dois. Bem, talvez nós sejamos, Márcia, mais espirituais, né? Que a gente já... Mas há uma diferença. Jesus, quando manda o Espírito, ele disse: olha, vocês não vão me ver por um tempo, mas logo vocês vão me ver. E logo toda essa antecipação, toda essa promessa, toda essa dádiva, toda essa beleza, toda essa criação nova, todo esse novo momento, toda essa nova realidade sobre a humanidade, sobre a terra, sobre a criação, sabe, sobre tudo. Tudo isso será refeito, reconstruído pelas minhas mãos, e vocês não viverão mais de promessas, vocês serão agora aqueles que pisarão na terra da promessa. A verdadeira terra prometida que está no Senhor, que é prometida por Ele em todos os sentidos e que envolverá todo o cosmos. Ele diz: por enquanto vocês não vão me ver, mas logo depois vocês vão me ver. Enquanto isso, andem no Espírito, fortaleçam-se no Espírito, preguem no Espírito, convençam as pessoas do pecado no poder do Espírito Santo, avancem com minha igreja, avancem com a minha missão, sejam agentes de reconciliação, sejam embaixadores da paz, sejam éticos, continuem. Respeitem o outro, adorem o meu nome, antegozem a alegria do porvir, realizem nessa terra aquilo que só aqui agora poderá ser realizado, porque a hora é essa de expandir o meu reino. Vão adiante, preguem a toda a criatura, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá lá e peça perdão, carrega as cargas uns dos outros, acompanhem uns aos outros, fortaleçam uns aos outros, suportem uns aos outros. Por um pouco vocês não me verão, mas logo depois vocês me verão de novo. Amém, gente? Nós estamos exatamente nessa fase da história, entre a chegada do Espírito e a volta do noivo. Nós somos privilegiados, porque temos no coração uma promessa que não é apenas vendida em livros de conto de fadas, mas uma promessa que aqui e agora já pode ser vivida, sentida, porque o Deus da Bíblia e o Espírito Santo não é uma tese, é uma realidade, e você precisa apossar-se dessa realidade hoje. Ele está sobre nós hoje, nos tocando agora, nos envolvendo agora, nos ajudando agora, dando aquela força que você veio buscar hoje aqui no culto agora para você, dando a convicção de que você vai suportar mais alguns quilômetros nessa caminhada dolorosa, e que você, nele, pode todas as coisas. Você nele é capaz de suportar. Por um pouco não me verão, mas logo depois me verão novamente, e tudo será perfeito. Vocês não serão loucos como Sérgio, que prefere a paisagem da viagem à viagem. Vocês contemplarão todo esse sonho e toda essa bênção que agora vos antecipo, de maneira plena e total. Louvado seja o nome do Senhor.